ou serviço. Mas mais do que a procura, também quem tem possibilidade de poder comprar esse produto, esse serviço, né? De ter acesso. Então, não basta só a pessoa querer comprar, mas também poder comprar. Então, existem alguns produtos ou serviços que têm uma demanda muito grande, enquanto outros têm uma demanda muito menor. A gente vê, por exemplo, produtos como ontem eu estava vendo na televisão que, né, nesse período aí que a gente está com a pandemia, a Organização Mundial da Saúde pediu que se criasse até algumas restrições para o consumo de bebida alcoólica durante a pandemia, porque está com consumo muito grande. Então, cerveja, principalmente na Europa, né, ele disse, né, cerveja, uísque, vinho, essas coisas as pessoas estão consumindo muito. Então, há uma demanda muito grande por esse tipo de produto. Não só agora, né, mas no decorrer dos dias. E se a gente pensar em produtos que têm uma demanda que a gente chama de demanda negativa, o que significa isso? São produtos que as pessoas não curtem comprar, não acham legal comprar, no sentido de, por exemplo, funerária. Ninguém gosta de ter que adquirir o serviço de uma funerária. Mas tem gente que vive disso, né? Então, o que a gente vai falar hoje, nesse início da aula, é como que a gente pode ampliar a demanda para os produtos que têm menor demanda, né? E buscar estratégias para trabalhar com demandas que variam durante o tempo. Se ficou bem claro. Então, a gente vai ver alguns tipos de demanda, são alguns tipos de demanda assim, de introdução mesmo, né? Que essa disciplina é uma introdução ao marketing. Depois, quando vocês forem ver disciplinas mais voltadas à economia, isso vai se aprofundar um pouco. Mas a gente tem, basicamente, alguns tipos de demanda que merecem ser observadas. Primeira, a demanda negativa. Tá dando para acompanhar? Algum problema aqui? Ok, obrigada. Então, demanda negativa. Quando grande parte do mercado não gosta do produto ou o evita. São esses tipos de produto ou serviço que as pessoas têm pouca vontade de consumir. Ou só consomem quando não tem jeito mesmo. Né, eu tinha falado o exemplo da funerária. Ou então algum tipo de cirurgia. Acho que laboratório de análises clínicas passa muito por isso, né? As pessoas vão ter que fazer um exame de sangue, então elas deixam para fazer apenas quando o bicho está pegando mesmo. É, não é uma coisa que as pessoas tenham um super prazer de ir lá tomar uma injeção. E como, opa, e como as empresas que têm esse tipo de produto ou serviço, elas se viram com isso, né? É bastante complexo. Se a gente pensar nessa questão de análises clínicas, por exemplo, o Sabin, né? Ele faz todo um tratamento mais humanizado, com música, né? Com toda uma ambientação diferenciada para tentar diminuir um pouco a sensação ruim, né? Da dor e do medo que as pessoas têm.
Então, uma boa alternativa para se trabalhar esse tipo de serviço é tentar fazer um atendimento mais cativante, né? Para que não a pessoa vá toda hora, mas quando ela precisar, ela vá se lembrar daquela referência boa que ela teve num momento de maior dificuldade, né? De dor, enfim. Eu acho até interessante aí, se vocês estiverem com o caderninho, anotar aí demanda negativa e anotar exemplos, né? Que a gente vai conversando aqui. Outra coisa que eu acho que um serviço que também tem uma certa demanda negativa, as pessoas evitam ou têm medo de comprar seguro de vida, por exemplo, né? Então, algumas empresas tentam fazer algumas campanhas assim mais preventivas para que as pessoas, né? Porque ninguém gosta de pensar que pode acontecer alguma coisa ruim com ela ou com a família, então acaba evitando esse tipo de serviço. Ficou claro essa primeira demanda negativa? Ok, obrigada, Bruna. Demanda inexistente. Então, são produtos ou serviços que não têm uma demanda porque não se conectam com o público para o qual ele foi destinado. Por exemplo, aí vocês fazendo faculdade de gestão, né? Gestão comercial, gestão de marketing. Se, por exemplo, o Senac resolve fazer um curso extra de produção de soja. Produção de soja, o que tem a ver, né, com gestão comercial e marketing? Não vai ter demanda porque não tem nenhuma relação com a característica do grupo para qual ele está sendo direcionado, né? Então, os consumidores podem não conhecer o produto ou então não estar interessado. Então, a gente pensa um tipo de produto que está mal direcionado mesmo para o público para o qual ele está trabalhando. Então, se nesse caso a gente precisa fazer com que as pessoas se interessem por esse tipo de produto, é importante que se faça alguma campanha explicativa mostrando que esse produto ou esse serviço ele pode ter algum tipo de benefício na vida do consumidor, né? Sei lá, manuais, enfim, tentando explicar isso. Mas geralmente essa demanda inexistente ela não tem procura porque ela não tem conexão, ela não traz nada de interessante, assim, visivelmente para o público, então não tem muito interesse. Agora a gente vai para a próxima demanda latente. A demanda latente é a minha preferida, porque são produtos que ainda não existem, mas que caso eles existissem, eles teriam uma grande procura. A gente vê aí no cenário de hoje uma demanda latente por uma vacina ou por um remédio que consiga realmente ter eficácia contra o coronavírus. Então está todo mundo procurando isso. Quando cair no mercado, vai ser absorvido rapidamente. Acho que no meu ponto de vista, assim, a, uma coisa que eu queria que não existe ainda é uma máquina para lavar, passar, secar, que você botasse a roupa para lavar e ela entregasse a roupa dobradinha, cheirosinha, sabe, sem precisar se preocupar com nada. Mas ainda não existe isso. Mas acredito que o dia que cair no mercado um negócio desses vai vender que nem água. Então, a demanda latente são produtos ou serviços que ainda não foram criados, mas que o dia que forem vão ter uma procura muito grande. Vamos aqui para o próximo.
Demanda em declínio. Queda na procura por determinado produto ou serviço. O que significa isso? Um produto que foi durante bastante tempo, ele foi um produto que teve uma demanda interessante, que as pessoas gostavam de consumir. Com o tempo, as pessoas foram perdendo o interesse nesse produto, porque ele foi entrando em declínio, foi ficando ultrapassado, obsoleto, foram surgindo novas tecnologias, e aí as pessoas começaram a deixar esse produto de lado. A gente tem diversos exemplos quando a gente pensa nisso. Sei lá, fita VHS, né? Videocassete, locadora de vídeo, curso de datilografia, disquete. É, eu já acho que talvez até o pendrive já esteja, né, nessa fase de declínio, porque a gente pode salvar as coisas na nuvem. É, sei lá, são diversos produtos ou serviços que já não fazem mais a cabeça do consumidor. E aí a grande estratégia para a gente tentar reverter isso é tentar fazer com que esse produto volte repaginado, assim, né? Com aquela onda, pegada retrô, vintage. Aí me veio na cabeça agora a questão da vitrola, que a vitrola foi um negócio que durante um tempão, ela, nossa, foi um jeito muito interessante de se ouvir música, né, com disco de vinil. Aí com as novas tecnologias aí, sei lá, fita cassete, depois MP4, e agora a gente está numa onda de Spotify também na nuvem, né? A vitrola foi ficando para trás, mas aí hoje ela retorna como um produto vintage retrô que custa aí 2, 3 mil reais, né? Então, tentar dar uma nova roupagem, né? A gente tem um outro exemplo importante brasileiro, que foi as Havaianas, que na década de 80, enfim, ela era considerada um chinelo de pobre e que só tinha três cores, amarelo, preto e azul. E aí as pessoas não achavam aquilo tão interessante, assim, né? Ela era bom, era barato, todo mundo tinha, mas não era uma coisa bonita esteticamente. Ela foi entrando em declínio. E veio vindo a concorrência, criando outras alternativas, a Raider. E aí eles se remodelaram, né? A Havaianas virou, se conectou com a moda e aí criou diversas linhas de produtos, trabalhando com cores, com coleções, e aí ela voltou a ser, né? Nossa, mais de 500 discos. Credo. Que legal isso. E aí você tem vitrola também, André. Hoje uma vitrola custa uma fortuna, né? Essas novas. Disco já é uma coisa complexa de achar hoje, né? É difícil. Oh, que pena. Agora vai ter que desembolsar uma grana para comprar uma nova, já que a tua quebrou. Bom, próximo. Demanda irregular. Demanda com variações sazonais, diárias ou até mesmo horárias. É, alguém consegue definir aí o que é sazonal? Foi uma pergunta. O que seria sazonal? São são as coisas que variam. Ótimo exemplo, Dia das Mães, Páscoa, né? São períodos
de maior demanda por determinados produtos, e aí depois esses produtos diminuem a demanda. Aí no ano seguinte vai ter uma demanda maior. Se a gente pensar na Páscoa agora, ovo de Páscoa, chocolate tem uma demanda maior agora no mês de abril, no período de Páscoa, e depois diminui. Ou então lá no Natal, como o exemplo aí que o André falou. É, a compra de peru, de panetone, ela aumenta muito mais nesse período. Tem algumas variações relacionadas ao clima também, por exemplo, em Brasília, na época de chuva, se vende muita sombrinha. Já na época de calor, de seca, já não se vende tanto. Então, são coisas que variam. Aí, falei aqui que tem variações diárias ou até mesmo horárias. O que que vocês lembram aí que varia a procura durante o dia? O que que tem horários que se tem maior procura e horários que tem menor procura? O que que vem na cabeça aí quando eu falo isso? Série? Não entendi. Não entendi, Anthony. Fala. Acho que no horário de almoço, né, aumenta a procura por comida, assim, no fim da tarde, à tarde não tem, né, mas no horário do meio-dia, por exemplo. Ótimo, ótimo. Por exemplo, tem até restaurantes, né, que trabalham com desconto, que eu acho até meio nojento isso. Mas olha só, o buffet, meio-dia é um preço. Aí chega 3 da tarde, eles dão uma baixada no preço que já estão vendendo mesmo. Geralmente é isso que se faz com essa demanda irregular. É, no momento em que tem uma baixa da procura, se diminui o preço. Geralmente, quando se diminui o preço, se aumenta um pouquinho a procura, né? É uma lei da economia isso. Então, geralmente, nos períodos onde se tem uma demanda menor, se faz uma promoção. Outro exemplo, que não só esse do almoço, a cinema. Cinema segunda e quarta-feira são os dias que tem menor procura. Então eles fazem aquelas promoções do cinema, né? Que o cinema sai mais barato e o lanche lá, a pipoca sai mais barato. Na Ecolândia também faz isso, não sabia. Deve fazer também, né? Durante a semana deve ter uma procura menor do que no final de semana. Tem salão de beleza que nos dias que tem menor procura, sei lá, de segunda a quarta, é mais barato para fazer a unha. E nos dias que tem mais procura, quinta, sexta-feira, é o preço normal. Outra questão que também, outro exemplo que eu também lembro diário é a questão da padaria, né? 6, 7 da manhã a padaria tá cheia de gente para comprar pão. Depois lá pelas 11 já dá uma diminuída. Aí chega às 6 da tarde aumenta de novo. O próprio transporte público, né? 7, 8 da manhã os ônibus não dão conta do tanto de gente que tem. Depois para voltar para casa no final da tarde. Durante, né, o meio ali do horário comercial tem uma demanda um pouco menor pelos ônibus. Então, são essas variações. Tem frutas da estação, né? Então, tipo, melancia na época do verão. E depois, se você quiser comprar melancia fora né, dessa estação, ela acaba sendo muito mais cara, né? Porque ela vem de outros lugares, enfim. A demanda plena. Demanda plena, empresas satisfeitas com seus níveis de negócio. O que que significa isso? São empresas que estão super felizes com aquilo que elas estão vendendo.
Eu, sinceramente, não sei dizer um exemplo, porque eu não conheço nenhuma empresa que esteja absurdamente feliz com aquilo que ela vende. Sempre as empresas, né, querem vender um pouco mais. Esse exemplo aí da Coca-Cola, eu também penso nisso, mas aí eu tive vendo que os resultados da Coca-Cola, eles diminuíram 7% em 2019, diminuiu o consumo dos produtos da Coca-Cola, muito por conta da questão de ser produtos com açúcar e tal. Então, acho que a Coca-Cola também está se virando para não perder muita demanda. Pastel da Viçosa pode ser até, né? Eles até abriram lojas novas, é. Mas é bem difícil de achar uma demanda plena, concorda comigo? Sempre se quer vender um pouquinho mais. Demanda excessiva, mais do que as empresas podem ou desejam suportar. Demanda excessiva é quando a empresa não dá conta da produção, né? Então vai ter que ter fila de espera, vai ter que ter restrição, né, para o número de consumidores. A gente tem alguns exemplos de demanda excessiva acontecendo agora. Gás de cozinha está faltando, né? Então as pessoas estão fazendo aí uma corrida, né? Uh, demanda excessiva de álcool gel, demanda excessiva de respiradores nessa época, né? Quando fora esse ambiente aí de pandemia, às vezes a gente se depara com um restaurante com uma fila enorme. Isso é uma demanda excessiva. E a fila, ela pode ser, como é que eu posso dizer? Contornada de duas formas. Uma é deixando as pessoas na fila, ok, azar é delas, e que não é. Deus o livre, cara, mais um vírus a gente não suporta. E deixar a fila rolar e paciência, e isso vai interferir na própria imagem da empresa, né? Ou então tentar fazer com que essa fila seja menos chata para o consumidor. Então, como faz, sei lá, o Outback, que você pode ir já consumindo na fila, ou então alguns restaurantes já trazem uma batatinha para as pessoas irem comendo, trocando uma ideia ali, enquanto estão na fila. Então, elas não vão sentir tanto essa espera, né? Então, quando se tem essa demanda excessiva, a forma como vai se gerenciar isso que é a questão. A gente tem aquela questão de overbooking aéreo, né? Pô, vende mais passagem do que tem lugar. Então, se conseguir reverter isso rápido, beleza. Mas se não conseguir, vai pegar muito mal para a imagem. Então, precisa de se ter um cuidado muito grande para não fazer com que os consumidores que tentaram comprar quando não tinha mais saiam muito insatisfeitos. Então, tem que tentar criar estratégias para diminuir um pouquinho, né, esse mal-estar. E a demanda indesejada. Produtos prejudiciais à saúde atrairão esforços para desestimular o seu consumo.
essa questão aqui, ela não se refere diretamente ao consumidor, né? Empresas voltadas ao consumidor, mas sim práticas que geralmente são governamentais para tentar diminuir o consumo de determinados produtos que fazem mal à saúde, por exemplo, né? Excesso de bebidas, drogas, né? Sei lá, é, beber e dirigir, esse tipo de coisa, assim, cigarro, né? Que o governo tenta fazer com que as pessoas consumam menos. Bom, a gente viu, acho que foi 7, 8 tipos de demanda. Há alguma dúvida? Alguma necessita de mais algum exemplo? Podemos seguir? Ok. Eu queria primeiro conversar com vocês aqui, antes de a gente ver a continuação aqui. A nossa continuação é, é o primeiro P de produto. Então, na aula anterior, né, e algumas tarefas que vocês já fizeram, a gente falou sobre os 4 P's de marketing: produto, preço, praça e promoção. E esses 4 P's, eles são tão importantes para o marketing que a gente vai aprofundar em cada um deles. A gente vai ter uma aula específica para cada P. Então, uma aula de produto, uma aula de preço, uma aula de praça, uma aula de promoção. E mais, eles são tão importantes que durante os cursos vocês vão ter disciplinas específicas, né? Então, por exemplo, gestão de marketing vai ter uma disciplina de gestão de produtos, gestão de preço. Preço vai para gestão comercial e gestão de marketing, custos e formação de preço. Vocês também têm logística em comum e gestão de comunicação só para marketing, gestão de publicidade. Então, esses 4 P's, eles são extremamente importantes porque quando a gente faz um planejamento de marketing, o plano de marketing ele sai dividido, né, em estratégias para produto, estratégias para preço, estratégias para praça e estratégias para promoção. Então, por isso que é tão importante a gente estudar cada uma dessas, né, desses compostos aí, porque aí a gente vai ter a gestão direcionada para cada uma das áreas do marketing. Eu até acho que não me lembro se eu comentei no vídeo. A gente vê nessa disciplina o marketing básico, né? Aquele do Philip Kotler, do livro aqui. Ih, não aparece aqui, tá? Do livro de administração de marketing. Mas alguns outros autores aí colocam mais P's na história, né? De P de pessoa. O marketing digital trabalha com 8 P's, mas a gente vai trabalhar com planejamento que é o modelo tradicional, que são os 4 P's. Até quando eu faço planejamento pelo Sebrae, o planejamento de marketing do Sebrae ele é com esse modelo dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Então a gente vai ver hoje alguns aspectos iniciais do P de produto, ok? A gente vai entender produto como aquilo que a gente oferece ao mercado. Opa, abri errado. Aquilo que a gente oferece ao mercado
com a intenção de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Mas é importante a gente levar em consideração. Tá dando para ver aí aparecer os tipos de demanda. Confirma para mim falando, por favor. Sim, tudo certo. Tá aparecendo aí princípios de marketing, aula, produto? Sim? Sim. Vou continuar. Qualquer coisa vocês me gritem, tá? Se não estiver aparecendo. Ai, meu Deus. Tava aparecendo, gente? Tava aparecendo de demanda. Tá, e agora? Agora tá, o produto. Beleza, obrigada. Produto é aquilo que a gente oferece para o mercado com a intenção de satisfazer uma necessidade ou desejo, mas lembrando que produto e serviço são coisas que a gente oferece ao mercado. Então, é importante a gente lembrar daquela diferença entre produtos e serviços. Produto tangível e serviço intangível. Quando a gente vai falar da gestão de produtos, a maior parte das coisas, né, que a gente vai falar hoje, elas se aplicam também à gestão de serviços. Porém, a gestão de serviço ela é muito mais complicada, mais complexa do que a gestão de produtos, porque ela é intangível. Então, até para colocar preço num serviço é mais complicado do que num produto físico. Mas a gente vai, né, no decorrer dessa aula, e a gente vai continuar um pouquinho de gestão de produtos também na aula que vem, a gente vai pontuar essas diferenças. Sempre que for que houver alguma diferença na gestão de produto e de serviço, eu vou apontar para você, dizer, ó, quando a gente estiver falando de serviço, é diferente, tá? Algumas definições básicas aí de produto. Bens duráveis e bens não duráveis. Ai, é tão ridículo isso. Mas tá no conteúdo, tem que passar, né? Bens duráveis são os que duram e bens não duráveis são os que não duram. Oh, que gênio. Mas bens duráveis, a gente pensa em produtos que duram mais de 3 anos, né? Segundo a teoria. Então, é bastante comum a gente pensar no exemplo da linha branca lá, geladeira, freezer, micro-ondas e aí por diante. E bens não duráveis são os bens que duram menos de 3 anos, né? Então a gente pensa a questão da alimentação, vestuário, enfim. Embora vestuário é complicado, né? Porque depende do uso que o sujeito faz desses seus produtos. Se usa muito, talvez uma blusa, enfim, não vai durar mais de 3 anos. Mas esse assunto é tão complexo e ele abre tantas possibilidades de discussão que isso, quando tem prova, enfim, eu prefiro nem colocar, porque né, depende muito do uso que a pessoa faz mesmo. Outra questão, a gente tem produtos direcionados ao consumo. Consumo, a gente pensa consumidor, aquele que compra para si ou para presentear. Né? Então, são produtos voltados para o consumidor final e também produtos voltados para empresas, que aí o tipo de compra ele é diferente, né? Porque quando a gente compra para nós mesmos, a gente faz uma compra mais irracional, assim, né? A gente não pensa tanto, a gente vai muito na emoção e tal. E já se a gente está comprando em nome de uma empresa, é uma compra
bem pensada, né? Onde se leva em conta uma série de variáveis para o bem da empresa, né? Para a economia da empresa. O serviço. Serviço é intangível. Quando a gente oferece um serviço, esse serviço não faz com que a gente tenha propriedade de alguma coisa. Por exemplo, se eu vendo um óculos, esse óculos deixa de ser meu para ser de quem comprou. Agora, o serviço não, né? Porque o serviço é uma coisa que que alguém executa para nós, mas a gente não sai com a propriedade de algo. Existem serviços que são puramente serviços, como, por exemplo, serviço, eu já falei desse exemplo hoje, serviço de seguro, você não sai com nada físico, às vezes um cartãozinho, mas, né? Serviço de, sei lá, massagem, você sai só com a sensação, né? Você não sai com nada concreto. Mas tem outros serviços que, para eles funcionarem, eles precisam de um produto agregado. Por exemplo, serviço de telefonia celular. O serviço de telefonia celular só vai funcionar se você tiver um aparelho celular. Né? Então, você precisa, para que o serviço funcione, você precisa de um produto. Outra questão aqui é os níveis de produto. Tá tudo bem até aqui? Professora, a aula saiu. Voltou? Voltou. Ah, beleza, obrigada. A gente tem alguns níveis de produto. O que significa isso? Que são tipos de produto que são mais simples e produtos que têm mais características adicionais. Então, vamos ver primeiramente o produto básico. É a versão mais básica do produto. É o mínimo que se pode esperar daquele produto. Eu acho interessante se a gente pensar no exemplo carro. Então, você vai pensar na versão mais básica do carro. Não sei qual é o carro mais básico. Gol, Uno. E sem nada de adicional. Né? Ele vem pelado. Pé duro, que chama, né? Então, é a versão mais básica. Tipo, eu vou comprar esse carro e eu vou me deslocar. Talvez não com tanto conforto, mas o mínimo que eu posso esperar, que é deslocamento, sair de um lugar e chegar no outro, vai ser de boa. Vou estar protegido da chuva né? E não vou ter que andar de ônibus. É a versão mais básica. E aí você tem a segunda possibilidade, que é o produto ampliado. Então, você tem adicionais. Então, seria uma próxima versão desse carro, Uno, por exemplo, com ar-condicionado, com trio elétrico, sei lá, o que a gente pode agregar aí. Airbag já é básico hoje em dia, né? Então, são possibilidades de que o serviço, o produto, já venha com um diferencial. Então, tem público para a versão básica e tem público para a versão que tem mais benefícios. E a terceira, que é o produto potencial, é como eu posso pegar a versão básica do produto e conseguir fazer com que ela melhore depois, que ela tenha um potencial de melhora. Então, por exemplo, o sujeito vai lá e compra o carro mais básico lá. Não tem nem som o carro. E aí ele fica lá pagando 2, 3 anos.
E aí, quando ele acaba de pagar o carro, 3 anos depois, ele, agora eu vou colocar um som. Ou então vou colocar, sei lá, um ar-condicionado ou um vidro elétrico para facilitar a minha vida. É como se o carro tivesse uma espera, sabe? Eu posso melhorá-lo depois, né? Então não preciso, eu posso comprar a versão mais básica, mas com o passar do tempo eu posso melhorar. Qualquer dúvida que vocês me falam, me chama, tá? Porque eu não estou enxergando aqui o chat. Aqui eu tenho um exemplo aí agregado aqui a serviço, tá? É a mesma coisa. Se a gente pensar no exemplo de serviço de hotel, o que a gente espera? Qual que é o benefício central quando eu vou para um hotel? É dormir, ter um quarto, né? Um lugar para eu dormir. Uma acomodação. Então, o mínimo que eu preciso é um lugar para dormir. Qual que é o produto básico, né? Um hotel, um quarto que tenha um banheiro e uma cama. Não precisa ter luxo, né, nessa versão básica, mas pelo menos que seja limpo, não tenha baratinhas, né, essas coisas. E aí, o que eu espero, né? Cama confortável, o quarto limpo, que as lâmpadas funcionem. E aí, essa ampliação, né, do produto básico para o ampliado. Eu tenho um quarto de hotel com um banheiro e a cama, mais simples, e eu tenho uma versão melhor, ampliada, que aí vem a TV a cabo, Wi-Fi grátis, frigobar, ar-condicionado, enfim. E o potencial? O que eu posso fazer para que isso melhore ainda mais no futuro? Então, daqui a alguns anos, como que essa diária no hotel, como que ela pode melhorar? Aí é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. O que poderia agregar ainda mais no futuro para o hotel ficar ainda mais bacana? Bom, gente, eu sou da área do turismo, da comunicação e eu vou implementar um hotel. Então, a minha ideia e a minha vontade é de levar para o hóspede experiências diferentes, além da cama limpa e um bom chuveiro e uma boa televisão. Por exemplo, o meu hóspede, quando ele chegar, ele já vai ter direito a uma massagem relaxante já inclusa na diária. Isso, e também no nosso hotel vai ter um serviço, que é o serviço de transporte, onde a gente vai levar o turista direto para o centro turístico na nossa van. Então, ele não precisa sair de carro. E a nossa van ela vai ser toda personalizada, né? E o serviço exclusivamente dos hóspedes. Bom, esse é um outro serviço. Um outro serviço que a gente vai colocar é um serviço mountain bike. Todo hóspede que tiver vontade e desejo de passear onde a gente vai ter o empreendimento, ele já vai ter direito a 2 horas de passeio na mountain bike. Ele vai assinar um termo de compromisso. E mais uma vantagem que a gente vai dar Ixi, ao nosso hóspede. O café da manhã ele não vai ser até as 9h30. Ele vai ser até ao meio-dia. Ai, que delícia. Para aquele hóspede que acorda tarde. A gente pensa nesse hóspede que acorda tarde. E outras coisas mais. A gente vai falando aos poucos. Ótimo. E isso são coisas que são possíveis de se agregar, né? Ou então, sei lá, um day use, alguma coisa nesse sentido, piscina, all inclusive, são possibilidades. Isso, garagem, tudo isso que a gente possa vir a agregar. Então, isso é o potencial.
Aí a gente vai deixar o cliente cada vez mais satisfeitos. Hidromassagem nos quartos, ai que fino. Segue o baile. Outra questão aqui, a gente vai trabalhar hoje algumas definições, tá? A classificação de produtos em relação à tomada de decisão de compra. O que é isso? Alguns produtos, eles são mais complexos de a gente comprar e outros nem tanto. Complexos de comprar como, professora? Tem alguns produtos que a gente acha fácil, tipo uma latinha de Coca-Cola. Você vai em qualquer lugar e tem, né? Tem no mercadinho ali da esquina, tem na padaria, tem no supermercado, tem no restaurante. Então, são produtos extremamente fáceis e geralmente são muito baratos de encontrar, né? Isso a gente chama de produtos de conveniência. E tem produtos que a gente precisa sair de casa para comprar, assim, se deslocar para comprar. E o esforço também se relaciona com a questão do quanto de dinheiro que a gente vai investir para comprar esse produto. Então, tem alguns produtos que são de simples, fáceis, porque a gente encontra em qualquer lugar e eles são baratos. E tem produtos que requerem muita pesquisa, muitas visitas e muito dinheiro para comprar. Os mais simples, né, que envolve menos esforço de deslocamento e também de dinheiro, são os produtos de conveniência. Fica bem fácil de pensar neles quando a gente pensa em lojas de conveniência. A maior parte dos produtos que tem na loja de conveniência tem essa característica, né? Picolé, cigarro, latinha de refrigerante, de cerveja, essas coisas que a gente não precisa investir muito, nem fazer uma pesquisa de preço muito grande. Eu quero comprar uma latinha de refri. Mas aqui é R$3, mas se eu andar 2 quadras, vai ser R$2,90. Quem é que vai fazer essa diferença, né? Então, qualquer lugar vai, não se tem muito esforço, quer dizer, sempre tem gente que faz, enfim. Produtos de compra comparada, o próximo. A gente já começa a fazer algum tipo de esforço para adquirir esses produtos. Então, esforço de deslocamento. Se bem que muitas coisas a gente hoje resolve pela internet, né? Mas que seja mesmo pela internet já tem algum esforço. Por exemplo, se eu vou comprar uma geladeira nova, sei lá, acho que deve sair no mínimo uns R$1.000, sabe? Faz tempo que eu não compro uma geladeira, mas deve sair uns R$1.000 no mínimo uma geladeira. Cara, isso já é uma grana, né? Então você não vai ir na primeira, você vai fazer uma análise de marca, né? Do tamanho da geladeira que cabe na cozinha, da questão financeira, né? Qual que dá a possibilidade de pagamento, vai pensar em entrega, qual que entrega primeiro. Então, tipo, se a gente pensar, né, na compra física, né? Não e-commerce, mas eu, Janaína, o que eu iria fazer para comprar uma geladeira? Eu iria lá no Conjunto Nacional, por exemplo, e entrar no Ponto Frio, ia entrar nas Casas Bahia, no Ricardo, Novo Mundo, sei lá eu. E ia fazer uma pesquisa em todos eles para ver qual preço, qual marca, qual tamanho, né? Porque não tem coisa mais chata do que você comprar um negócio, olhar na loja do lado e ver o negócio por quase a metade do preço, né? Então, se você não pesquisar, pode ser que você cometa alguns erros, assim, de comprar uma marca que não é boa, né? Ou um produto que não tem uma procedência bacana. Então, esses produtos de compra comparada, eles requerem um esforço maior. Aí vem os produtos por especialidades, que são produtos extremamente únicos, assim, porque são produtos que são muito caros e a gente precisa, como é que eu posso dizer?
de um esforço de talvez entrar numa fila de espera para comprar, ou então procurar muito para encontrar aquele produto especial, como uma joia, por exemplo, ou então um imóvel. A gente não compra imóvel ou muitos imóveis durante a vida, né? Salvo algumas exceções. Mas aí você vai pensar, nem é de comparar um com o outro, mas é pensar qual que combina com a sua necessidade, né? A gente vai ver a luz, de que lado bate, se fica caminho para o meu trabalho, para a faculdade, né? Se tem porteiro, se não tem, quais são os adicionais do prédio, ou quantos metros tem a casa. Então, são coisas que são importantes e únicas, assim. Ficou claro esses três tipos de compra? E aí que eu queria falar para vocês, assim, se o produto de conveniência é a versão simples, né, que você encontra em qualquer lugar, existe a possibilidade de eu agregar tanto valor, tanto benefício a esse produto, que ele se torne um produto extremamente especial. Aí eu queria que vocês fizessem aí um exercício pensando o que é, o que poderia ser um produto básico, mas que eu agrego tanto valor de marca, de status, que ele se torna um produto especial, quase uma joia. O que vem na cabeça de vocês? Nossa, meu cachorro tá muito louco, velho. Desculpa aí. O sinal meu aqui está muito ruim, mas eu vou pergunta. Por exemplo, os chocolates da Cacau Show. A Cacau Show, assim, o chocolate é um produto básico, né? O chocolate de boa qualidade e tal. Mas se você for ver bem, a qualidade ela se equivale e tal, né? Agora, Copenhague. Cortou tudo que você falou, mas deu para entender Por exemplo, a comparação do Copenhagen. É uma marca mais já com renome, a mais os chocolates são. Ai, nossa, tá cortando muito o que você está falando, André. Mas exatamente, esse é um ótimo exemplo. Mas o que eu quero dizer também é que no caso do Cacau Show, a sensação, há uma agrega valor no. E não tá dando para ouvir, velho. Nossa, escreve aí pra gente que não tá dando para ouvir o que você tá falando. Nossa, tá cortando. Desculpa. A transmissão tá muito ruim hoje. Tá, né? Você tá me ouvindo assim, todo picado também? Ou é só a sua que tá assim? Que outros exemplos? Caneta. Tá muito ruim para mim hoje, professor. Né? Que pena, cara. Mas vai ficar tudo gravadinho. Se perder algum momento, depois você volta lá para ver, tá? Caneta. A gente tem caneta essa aqui, Bic, que custa R$1. R$1,50. O presidente andava usando. E a gente tem caneta Montblanc por 3, 4 mil reais. Tem canetas Cartier por 12 mil reais. A função é a mesma, né? Escrever. Só que uma você só escreve e a outra acaba trazendo status. Então, são coisas que são extremamente simples, mas que, agregando o valor de marca, a gente consegue, né, dar
uma pegada de joia mesmo, né? Eu estava vendo esses tempos uma reportagem que em Nova York tem uma sorveteria muito top das galáxias, assim. E aí, uma taça de sorvete nessa sorveteria custa $2.500. Porque o sorvete, além de ser todo lindo, ele vem com pedaços de ouro. Então, você sai de um sorvete aí de $1,50 casquinha para $2.500. Se a gente vai pensar hoje em reais, é mais de 10 mil. Né? Então, são produtos e experiências que são extremamente únicas, tá? É muito interessante, né? Se a gente pensa sobre esse viés do marketing, quando a gente consegue agregar todo esse status e esse prestígio para um determinado tipo de produto, que é um produto simples. E voltando aqui, a gente já falou disso, que são os produtos não procurados, que tem a ver com a demanda negativa, né? Que os consumidores geralmente não procuram ou não querem usufruir do produto ou do serviço. Aí se coloca o exemplo do seguro de vida, dos exames, da cirurgia. E uma coisa que chama bastante atenção quando a gente fala disso, né, desses produtos aí com essa tendência negativa do público, quando a gente fala em saúde, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque se eu falar em fazer uma cirurgia, sei lá, no joelho, porque o joelho tá ruim, é péssimo e as pessoas detestam fazer cirurgia nesse sentido. Mas se eu falo numa cirurgia estética, às vezes tem fila de espera, né? Então, por exemplo, a área de saúde, quando relacionada à questão estética, ela acaba tendo um outro esforço, né? O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia estética, a gente só perde para os Estados Unidos. Aqui no Brasil tem consórcio para fazer implante de silicone, por exemplo, né? Então, é completamente diferente de uma cirurgia que eu vou fazer por necessidade, né? Essa do desejo estético, ela já entra num outro patamar, assim, e isso é importante a gente levar em conta também. Ixi, tá caindo o povo todo aqui. Eu passei um exercício para vocês ali no Moodle, que fala um pouquinho sobre as demandas e isso que a gente viu agora de produtos, só para a gente dar uma revisada. Então, agora que seria o horário do nosso intervalo, eu vou pedir que vocês façam essa atividade e aí, umas 10h40, a gente volta aqui para corrigir, ok? Beleza. Ok. Então tá. Aí, se vocês quiserem sair e voltar, ou só deixar aí no mudo, tá? Eu vou deixar aqui. E aí, umas 10h40, a gente volta para corrigir, tá certo? Não tem dificuldade nenhuma nas questões. Beleza? Até logo!